Bom dia aos meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. Hoje é quinta-feira, uma manhã ensolarada aqui na cidade de Bragança, no estado do Pará. E agora nós estamos tendo um clima até bem a favor, né? Um clima favorável para quem está lavando roupa. Minha irmã Sulane já lavou bastante roupa aqui, tá para enxugar. Estava aqui na leitura matinal no livro de Eclesiastes, capítulo 5, e um dos versículos que muito chama a atenção é o versículo 2, que diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então, este versículo, ele é um daqueles versículos que chama a atenção para essa muita preocupação que nós devemos ter, principalmente com o que nós vamos dizer diante de Deus e o quanto nós vamos dizer para com Deus. Há um outro texto que diz que na multidão das palavras está o engano, né? Então aqui o escritor do livro de Eclesiastes, ele está dizendo: não te precipites com a tua boca, né? Infelizmente, sabemos nós que por sermos imperfeitos, falhos, pecadores e uma série de outras palavras que nos classificam dentro desta fraqueza que temos, que há em nós, né? Nós somos precipitados, não é à toa que o escritor está chamando a atenção para isso, né? De não sermos precipitados. Por quê? Porque somos precipitados. Muitas das vezes falamos muitas coisas que não deveríamos falar. Muitas das vezes nós nos colocamos a certas conversas que nem deveríamos estar presentes. Imagine falar, né? Imagine assuntar dentro daquela conversa. Mas isso faz parte da nossa fraqueza humana, mas isso não pode ser um denominador para que sejamos fracos. Pelo contrário, exatamente à luz do ensino da Bíblia, nós devemos ir nos policiando. Exatamente à luz do ensino da palavra de Deus, nós devemos ir melhorando, né? Sendo aperfeiçoados, transformados quanto a esse ponto especificamente. Sabermos que tem a hora certa para que nós venhamos nos pronunciar. Tem um momento adequado que nós devemos dizer algo. Muitas das vezes a gente se atenta aos assuntos alheios, né? Às vezes as pessoas estão conversando sobre determinados assuntos e às vezes que não tem nada a ver conosco. E mesmo assim as pessoas elas se envolvem nos assuntos alheios, né? Achando que têm liberdade e que devem dizer aquilo que vem aos seus pensamentos, aquilo que vem à sua boca. E por causa disso, muitas das vezes se envolvem em assuntos que não eram favoráveis e acabam trazendo sobre si problemas, né? Desatentos que só vão lhe causar agravo, né? Então aqui o escritor está falando a respeito desta preocupação que devemos ter, né? Então ele fala: nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus. Às vezes a gente quer tanto enfeitar uma conversa quando se trata de uma oração para com o Senhor, que às vezes a gente fala palavras que muitas das vezes as pessoas nem sabem o que significa, né? Mas quer embelezar as conversas, né? Enfeitar ali para falar muita coisa. E nem é essa a preocupação. O que Deus quer de mim, de você, não é uma oração comprida, uma oração embelezada com muitas palavras técnicas. Não. O que Deus quer de mim, de você, é apenas a sinceridade do nosso coração, ainda que nas palavras mais simples possíveis. Ele sabe de tudo. Deus, ele sabe exatamente onde está a minha e a sua necessidade. Não precisa desse embelezar nas conversas, né? Às vezes uma conversa tão técnica que nem se apresenta de certo sentido do que se queria dizer, né? Então, há uma preocupação em cima disso que normalmente o ser humano tem, de querer se mostrar conhecedor, né, diante de Deus, como se Deus não soubesse que o que sabemos muitas das vezes nem é tanto aquilo que nós queremos mostrar que temos para oferecer, né?
Então, esta é uma preocupação, que nós não venhamos apressar, né, o nosso coração para essas pronúncias diante de Deus. Deus sabe. Ele esquadrinha o meu e o seu coração no mais profundo. Ele sabe exatamente o que nós necessitamos conversar com Ele. O diálogo com Deus, ele é necessário. Entenda isso. É necessário, apesar dele saber tudo sobre mim, sobre você, é necessário que nós venhamos ter um diálogo com Ele. Porque é dentro desse diálogo que nós iremos, de certo, apresentar aquilo que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de mim, de você. Mas isso não me dá o direito de enfeitar, como a gente costuma dizer aqui, enfeitar o pavio, né? E muitas das vezes até perder o sentido do que se queria dizer, né? Então, essa é uma preocupação que ele está dizendo. Aí ele diz, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, né? Então, queridos amados irmãos, como já disse, há um texto que diz que na multidão das palavras está o engano. Que sejam poucas, mas que sejam objetivas, né? Se são poucas, mas que sejam objetivas. Se você tem algo a mais a dizer para estender a sua oração, mas que seja de verdade algo que seja necessário dizer, diga. Estenda mais a sua conversa com Deus, se assim for necessário. Mas dentro do objetivo, dentro da necessidade. Não fale nada, ou não venha falar nós nada, não venhamos falar nós nada além do que é necessário, né? Porque o que não é necessário, Deus não vai nem dar sentido, né? Então, infelizmente, nós temos essa fraqueza de querermos falar tanto, embelezarmos tanto e acabamos faltando, né? Com a vigilância, com o cuidado, com essa preocupação de sermos objetivos dentro da conversa. E isso não é apenas para com Deus, é em todos os aspectos, né? Sejamos objetivos, plenos, diretos, dentro da necessidade, né? Dentro da cautela, dentro da vigilância, para que possamos e venhamos ter um diálogo sadio e um diálogo de verdade que tenha uma eficácia na nossa vida. Não sairmos falando de tudo e com todos e em todo lugar. Não. Venhamos analisar bem, com bastante calma, venhamos ter essa preocupação de saber qual é o momento oportuno de se comunicar, de se apresentar, de dizer algo, né? Saber qual é o momento certo para isso. Quando a gente para pensar sobre isso, a gente tende a possibilidade de sermos mais sábios nas aplicações das nossas palavras e nos momentos mais corretos. Então, sejamos prudentes em cima disso, porque não adianta falar tanto se tanto erramos em falar, né? Então, que falemos poucos, mas que falemos objetivamente. Amém? Então, quero deixar essa palavra para você e para mim, uma palavra de reflexão, concernente a essa preocupação, para que não venhamos nos precipitar, principalmente na hora que nós iremos falar com alguém, falar com Deus, falar sobre determinados assuntos, falar sobre qualquer coisa que sejamos pontuais, sábios, vigilantes, prudentes, para que possamos aproveitar da melhor maneira possível a oportunidade que está nos sendo franqueada, tanto de se pronunciar, de falar, quanto de se manter em silêncio, porque o silêncio também é uma maneira de dizer algo. Então, que possamos agir sabiamente dentro desse ponto. A palavra de Deus está me aconselhando, está aconselhando você, aconselhando a nós, para vivermos uma vida mais plena diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe, tenha um bom dia, que a paz do Senhor esteja com você e comigo, com todos nós, no decorrer desse dia, em nome de Jesus.